Ei, gente! Juntos de novo numa manhã especial, gloriosa. Um dia que o Senhor já fez para a nossa edificação. Um dia em que se tornará célebre diante de Deus pelos nossos próprios feitos. Em nome de Jesus, onde nós estaremos cada dia mais próximos do nosso Criador, por meio do conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia! Que a graça e a paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo resplandeça sobre a sua vida e cresça no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo que nós precisamos, é descansarmos na paz do nosso Deus, do nosso Senhor, para que vivamos vida próspera, para que vivamos vida bem-sucedida, abençoada. Graça e paz a todos vocês que já me acompanham todos os dias e a vocês que estão chegando agora. E eu quero mandar abraços mais do que especial para você, Denise Lopes, Andresa, um grande abraço para você também. Maria Xavier e Ula Soares, bom dia. Machado Hilda, seja bem-vinda. Gabriel, um grande abraço para você também. Lidiana Marques, Ju Carvalho, Elabore Eletricidade, ou Elétrica, na verdade. Gleison, bom dia Alex. Bom dia, Rival Duarte, bom dia, Fabiana, bom dia para você. José Mesquita, João BH Galo, bom dia, Cleison. Tamires, bom dia para você. Bom dia, Deise Rosa Souza, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de vocês. Marcos Borrego, bom te ver por aqui, já tinha um tempo que eu não te via por aqui, hein? Bom dia, Marcos, seja bem-vindo. Que Deus possa verdadeiramente iluminar os olhos do nosso entendimento mais e mais nessa manhã. Bom dia, Deise, bom dia, Selma, bom dia para você. Quem mais está aí comigo? Laura Liana, um grande abraço para você, Laura. Sempre bom estarmos juntos. Cantinho da Ju também está aí. Fernandinha, um grande abraço. Bom dia, que a graça e a paz sempre transborde na sua vida. Estamos em mais uma manhã poderosa. Ontem à noite nós tivemos uma live incrível, um alcance maravilhoso e com um tema pertinente, né? O poder da unidade na oração. E nós vimos isso. Se você não assistiu a live de ontem à noite, eu te convido a assisti-la depois. Ela está salva aí no nosso perfil. Por favor, assista, porque vai fazer a diferença. E depois da live nós permanecemos em oração. E foi um tempo poderoso, maravilhoso aí. E eu tenho certeza que hoje a gente já vai começar a ver os resultados daquilo que nós executamos pela fé ontem à noite. Como igreja, como corpo, nós precisamos ter essa unidade. Porque quando nós temos a unidade, né, por meio da oração, nós podemos de fato desfazer as obras do diabo, né? Nós temos um poder incalculável quando oramos juntos, em uníssono, né, com objetivo comum, para que, de fato, a vontade de Deus se estabeleça na terra do jeito que ela é estabelecida no céu. Quando nós deixamos de buscar os nossos próprios interesses, né, quando nós deixamos de buscar realmente o interesse pessoal e passamos, de fato, a orar em prol, né, daquilo que nos é peculiar pelo nosso propósito e chamado, então, por meio da unidade, nós potencializamos, né, os nossos feitos por meio da oração. Então, sejam todos muito bem-vindos nessa manhã. Bom dia para você, Sandra. É bom estarmos juntos, Sandrinha. Vitória, seja bem-vinda também. Rogério Fernandes, filho querido e amado, bom dia para você. Pastor Anderson Lagner, que está aí. Michele Martins, sempre presente comigo. Michele, sempre bom estarmos juntos. Bom dia para você também. Sempre bom. Cristiane Lourenço, filha amada do coração, sempre bom, Cris, estar aqui com você. Fernandinha Sena Rocha, Nanda Silva, grande abraço para você. Anthony, um grande abraço para você também. Fabiana, Cristiliano Paglione, Andresa Guimarães, Lu Soares. Quem mais está aí? Reis, Alexandre Reis, um grande abraço para você, filho. Maria das Graças Cunha, Gracinha, seja bem-vinda. Valquíria, Carol Gomes, bom dia. Dada Rocha, bom dia. Cíntia Lopes, bom dia para você. Andresa Cleison, gente, quanta gente boa, você já sabe. Mas não custa repetir, o seu trabalho é evangelizar. O seu trabalho é fazer com que a palavra do Senhor chegue cada vez mais longe. E você pode fazê-lo de maneira simples, compartilhando essa live, compartilhando esse conteúdo. Basta esticar a mãozinha aí, dedo nesse aviãozinho e
dispara para pelo menos 50 pessoas aí, faz acordar o povo aí, ó, pra gente chegar rápido a uma audiência desejável aí, para que a gente possa de fato receber da parte de Deus. Eu e você juntos aqui recebamos da parte de Deus instruções, inspiração, conhecimento, revelações da palavra, para que juntos cresçamos no conhecimento de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai lembrar que quanto mais nós crescemos no conhecimento de Deus, mais nós nos tornamos semelhantes a Ele, né? E isso não deve ser nenhum orgulho, nenhuma vaidade, porque nós somos criados exatamente para isso. É só questão de cumprimento de propósito. Quanto mais eu me pareço com Deus, mais próximo do meu propósito original eu estou, né? Para isso fomos criados, para isso fomos pensados, gerados por Deus e colocados neste mundo para representar a Deus, para governar a terra, para exercer a autoridade dos céus aqui em representatividade divina. Nós, os seus filhos, carregamos em nós o DNA celestial. Nós, os filhos de Deus, carregamos em nós a própria natureza de Deus. E isso nos foi dado não para que a gente se dê bem na vida, mas foi dado para que a gente realmente represente Deus, que é amor. E o verdadeiro amor não busca os seus próprios interesses. Para pensar um pouco sobre isso, medita um pouco sobre isso. Temos em nós o poder extraordinário dos céus habitando dentro de nós. Carregamos a própria natureza de Deus. Temos hoje realmente o DNA divino correndo nas nossas veias, por assim dizer. Porém, tudo isso não foi colocado em nós para que a gente se desse bem na vida, né? A verdade é que nós já fomos criados em um patamar muito superior. Mas nós somos colocados nesse mundo com todo esse potencial para representar Deus, para demonstrar quem Deus é. E Deus, em sua essência, ele é amor. E sendo amor, o amor não busca seus próprios interesses. Logo, não viva para si mesmo. O seu objetivo de vida na terra não é buscar os seus próprios interesses. O seu objetivo de vida na terra é amar o seu semelhante. E amar é servir, é investir, é dedicar tempo, é fazer o impossível para que ele se torne alguém melhor na vida. Isso que nós precisamos fazer, para resgatar as pessoas de onde elas estão e levá-las a lugares mais altos. Então, quando eu ando em amor, aí sim eu posso me considerar alguém que estou sendo evoluído, que estou caminhando num caminho de crescimento. É o amor que determina o nosso nível de maturidade, né? Às vezes as pessoas dizem, aquele fulano e tal ali, rapaz, ele ora, as pessoas levantam da cadeira de roda, ele ora, faz descer fogo do céu. Mas deixa eu te dizer, a maturidade cristã não é determinada pelos dons em manifestação. A maturidade cristã, ela é determinada pelo amor em manifestação, pelos frutos do Espírito em manifestação. Por quê? Porque o poder de Deus não está debaixo do nosso controle. Porém, a nossa natureza, sim, somos nós que decidimos ou não andar em amor, né? Precisamos amar o nosso semelhante, ter empatia, ter compaixão, usar de misericórdia, dedicar, né? Dedicar-se diariamente ao bem comum, né? E ao bem da humanidade. Então nós precisamos transbordar nisso todos os dias. Ontem à noite a pegada foi bem essa, viu? Ontem à noite nós chegamos e falamos um pouco sobre o poder da unidade, eu mostrando como quando a igreja se reúne, né? Como corpo e de uma forma uníssona ora por um objetivo comum que está visando o bem da coletividade, isso resulta em poder, né? Em um poder tão extraordinário, capaz de gerar um terremoto no lugar. Então, ontem à noite nós caminhamos nessa pegada aí. Se eu fosse você, eu não perdia de jeito nenhum. Foi uma live incrível, 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 sensacional, tá bom? Gente, vamos começar agora e entrar naquilo que é o nosso assunto da semana. Durante toda essa semana nós estamos falando de um assunto muito pertinente para esse tempo, que é a oração, né? Nós não sabemos o que fazer e nos sentimos muitas vezes, como é que eu vou dizer? Além de vulneráveis, sem saber como agir, né? Em uma situação como essa. Estamos todos em isolamento social, basicamente o Brasil inteiro nessa condição, né? E percebendo e vendo o mundo lá fora se deteriorando, as pessoas morrendo, né? O sistema do mundo eu pouco importo. Agora, as pessoas que estão morrendo, né? Que são acometidas desse vírus, estão internadas nos corredores dos hospitais, lotando
as UTIs, os leitos, irmãos, estes sim para mim são importantes. Por quê? Porque ainda que alguns deles, ou se não a maioria, não conheçam a Cristo, olhando da parte de cima, são filhos de Deus perdidos. São os filhos que se perderam pelo caminho, e para Deus eles têm o mesmo valor de que o filho que ficou em casa. Né? Pare para pensar nisso, né? A gente às vezes diz, não é crente. Deixa eu te dizer uma coisa: aqueles que estão no mundo sofrendo, morrendo, passando por todas as dificuldades que estão passando agora, olhados com os olhos de Deus, eles são filhos em potencial. Esses são os filhos que se perderam, né? Que decidiram viver sua vida a sua maneira, né? Mas eles são tão filhos quanto aqueles que ainda estão em casa. Então que a gente não tenha o sentimento daquele irmão do filho perdido, do filho pródigo, que ficava em casa reclamando: papai, eu estou aqui com o senhor trabalhando, fazendo, e o senhor valoriza mais aquele que está lá fora. Deixa eu te dizer uma coisa: quanto mais necessidade tem o filho, mais dedicação existe da parte do pai, né? A gente se doa, se entrega incondicionalmente, muito mais por quem precisa do que por quem merece. Pare para pensar nisso. Quando a gente fala de amor por merecimento, um amor meritocrata, que é esse amor que você conheceu na adolescência, esse amor que talvez você nutra hoje por outro ser humano, que não tem uma ligação consanguínea com você, que você chama de paixão. Esse é um amor meritocrata. Você quer amar para que a pessoa te ame. Você quer amar na condição de receber algo em troca. Isso é um amor meritocrata, um amor do mundo, né? Esse amor meritocrata, esse amor do mundo, ele é dado não por necessidade, mas por conveniência, né? Eu amo quem me ama, né? Eu dou a quem merece. Essa pessoa não merece o seu amor. O verdadeiro amor não carrega em si mesmo nenhum tipo de merecimento. O verdadeiro amor é incondicional, né? O verdadeiro amor é incondicional. Então, quando nós estamos em manifestação do verdadeiro amor, as nossas ações são muito mais contundentes, efetivas, eficazes em direção a quem precisa, de que em direção a quem merece, né? Então veja, esse amor que nós precisamos derramar sobre os outros seres humanos é um amor incondicional. Quanto mais a criatura não merece, mais ele precisa. Entenda isso, por favor. Quanto menos ele merece, mais ele precisa. Não é um amor meritocrata. Isso quer dizer que a gente deixa de amar aqueles que hoje não estão precisando tanto da nossa atenção? De maneira alguma, o nosso amor está lá. Mas se ele não precisa também de uma plena manifestação do serviço. Porque esse amor se demonstra no serviço, nas ações, né? No dia a dia. Eu preciso agir em direção às pessoas. E isso, de fato, representa o amor, né? Basta você olhar para os seus filhos. Olhe para os seus filhos. Você tem 2, 3, 4 filhos. Eu tenho 4 filhos, né? E eu amo os 4 por igual. Eu abraço, eu beijo, eu compro as coisas para eles por igual. Eu supro a necessidade a eles por igual. Quando nós colocamos a mesa, né, do almoço, não é separado, olha, para os que não merecem vão comer só frango, né? E os que merecem vão comer frango e picanha. Não. É colocado de forma igual para todos, porque o amor é incondicional. E os meus filhos, eles são amados por mim de uma maneira normal. Mas olha, se dentre os 4 tem um que tem uma necessidade específica, né? Quem tem filhos com necessidades especiais sabe bem disso. Se ele tem uma necessidade específica, ele vai ser alvo de maior atenção. Ele vai ser alvo de um maior serviço. Ele vai ser alvo de um maior investimento. É assim que Deus trata com a gente, né? Deus não busca ou não age com você, né, com base nos méritos, né? Se você é bonzinho ou deixa de ser, né? De jeito nenhum. É com base na necessidade. Se você hoje tem necessidades específicas, Deus certamente tem uma atenção maior com a sua vida. Agora, com isso eu vou dizer, então eu vou criar necessidades para Deus me amar mais? Não, pelo amor de Deus, não é isso. O objetivo de Deus é que você se torne cada dia mais maduro, ao ponto de dividir com Ele a responsabilidade de amar. Pega isso. O objetivo de Deus é que você se torne cada dia mais maduro e divida com Ele esse privilégio que é amar. Foi isso que Deus falou para Adão quando Ele o abençoou e disse: sede fértil, multiplicai-vos e enche a terra. Deus o abençoou e disse: seja frutífero, Adão.
se multiplique, né? Ou seja, faça alguma coisa para tornar alguém semelhante a você. Faça isso, Adão. Divida comigo esse privilégio que é multiplicar a si mesmo. Deus acabara de fazê-lo quando ele criou o próprio Adão, a sua própria imagem, conforme a sua semelhança. Deus estava se multiplicando ou multiplicando a si mesmo, gerando um ser à sua imagem e semelhança. Isso só pode ser a manifestação do amor. Isso não tem outra explicação. Por que um Deus que não precisa de nada, que estava sentado no seu trono, decidiu criar um ser humano que é a imagem e semelhança dele? Né? Porque ele precisava. Não, Deus não precisa de nada. Isso é a própria manifestação de quem Deus é. Isso é a própria manifestação do amor. Então Deus espera, logo na sequência, que o homem também faça exatamente aquilo que Deus havia feito. Afinal de contas, ele carregava o mesmo potencial. Né? Então nós precisamos estar com a cabeça no lugar, entender que a nossa vida consiste nisso, em investir em outros. E não é naqueles que merecem, é naqueles que precisam. Ponha isso na sua cabeça. Bom, uma forma de nós investirmos na vida das pessoas é através da nossa oração. Ontem nós vimos que oração é um serviço cristão, né? Eu posso servir ao meu irmão orando por ele. Mas isso não pode ser uma desculpa também não. Deixa eu abrir um breve parêntese aqui. Veja, a oração é um serviço cristão. Eu posso servir a você. Eu posso demonstrar o meu amor por você orando pela sua vida, intercedendo por você. Isso é um fato. Mas isso também não pode ser usado como uma desculpa, como uma justificativa para não amar com outras ações. Porque tem gente que se apoia nisso e não quer fazer mais coisa nenhuma. Não, eu já faço muito, eu já tenho orado por ele. Ei, mas de repente Deus tem mandado você dar uma oferta a ele. De repente Deus tem mandado você suprir uma necessidade específica. E você está se escondendo atrás do que, não, mas eu já oro por ele. Então veja, isso é um serviço cristão, mas não pode ser uma justificativa para que você não sirva aos seus irmãos de uma ou outra maneira também. Sabe uma coisa que eu acho hipócrita? Desculpa, eu vou ser bem sincero, eu acho hipócrita. Inclusive eu já fiz isso. Já falei isso algumas vezes e me arrependo até de ter falado. Sabe, de estar num culto, pregando, né, ministrando a palavra, como já aconteceu comigo, de eu estar lá nesse culto pregando a palavra e receber uma direção do Espírito do tipo, irmão, você precisa amar o seu irmão que está aí do lado. Então vamos treinar isso aqui nesse culto agora. Eu vejo uma direção no Espírito de você abençoar, de você dar alguma coisa ao seu irmão, de você abrir mão de algo, dar algo ao seu irmão. Sabe, eu não sei o que você trouxe, eu não sei o que você tem, mas dê algo a ele. E aí as pessoas ficam assim. E o pregador fica, gente, isso é uma direção de Deus, dê uma oferta, dê, sei lá, um brinco. Aí aqui e acolá alguém sai e dá uma oferta a um, bem poucas pessoas mesmo, e um dá um brinco, as mulheres que gostam mais disso, dão um brinco, dão um chinelo, uma sandália, né? E os outros ficam assim, um olhando para cada outro. Aí o pregador se sente constrangido. O pregador começa a se sentir constrangido, porque fica parecendo que não foi uma direção de Deus, porque ninguém se levantou para fazer nada. Aí ele, gente, você precisa fazer alguma coisa, dê alguma coisa, nem que seja um abraço, dê um abraço. Aí o povo começa a levantar e abraçar uns aos outros. Desculpa, meu irmão, mas eu vejo isso como hipocrisia. Desculpa, mas eu preciso ser verdadeiro com os meus pensamentos, né? Sabe, eu acho isso uma bela hipocrisia. Ninguém tem tão pouco que não possa dar alguma coisa, ninguém tem muito que não possa receber. A gente precisa se desprender de coisas naturais e terrenas para que o amor possa, de fato, operar na nossa vida de maneira sistêmica. Sabe, se você, de fato, como Pedro, diz assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, de fato ele não tinha. Mas ele diz, eu não tenho ouro e não prata, mas o que eu tenho eu te dou. É como se Pedro estivesse dizendo de forma implícita. Ele estava dizendo assim, ei, se eu tivesse ouro e prata, eu supriria a tua necessidade. Mas como eu não tenho, graças a Deus que eu não tenho, porque eu tenho algo muito superior. Então isso depende do teu coração. Agora, se tu tens e não dá, o teu abraço também não vale nada não. Desculpa a expressão sincera. Mas se você sabe no coração que poderia fazer algo a mais por alguém, que nesse momento tem uma necessidade e precisa, e não faz, e vai dar um abraço, o teu abraço é hipócrita. E não vai valer de nada.
Sabe, talvez tudo que você tem naquele momento é um abraço, e glória a Deus pelos abraços. Glória a Deus pelos abraços, porque muitas vezes é tudo que uma pessoa vai precisar, é um abraço. Mas se isso for tudo que você tiver, se isso for tudo que você tiver, mas se você tem como fazer alguma coisa e vai para lá para dar abraço, irmão, não, isso não é amor. Bom, nós chegamos a 11h20 da manhã. 130 pessoas simultâneas e você já sabe o que tem que ser feito. Entregar o seu panfleto digital. Bom, pessoas precisam ouvir verdades, pessoas precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Jesus nos deu uma ordem de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Você não tem condição de pregá-lo hoje? Então faz o seguinte, compartilha. Entrega um panfleto digital. Nunca foi tão fácil entregar as literaturas, né? Os panfletos da palavra, como nós fazíamos antigamente nas praças. Nunca foi tão fácil fazê-lo como hoje. Você faz com um dedo só. Clica no aviãozinho, abre a lista na tela, você clica nos botõezinhos nas todas as pessoas que você ama. 50 pessoas pelo menos. Vai clicando lá até o Instagram dizer não cabe mais ninguém. Depois de um único clique você diz enviar para todos de uma única vez. Enviou 50 panfletos digitais sendo espalhados pela internet para que as pessoas possam ter acesso a isso que você está se deliciando nessa manhã. Então vamos fazer isso agora, por favor, para que o mundo possa ouvir a mensagem de Cristo, para que o mundo possa ter acesso ao poder que é liberado por meio do Evangelho. Faça isso agora, por favor. Vai lá, eu conto com você pelo amor de Cristo Jesus. Eu rogo pelas misericórdias de Deus que você compartilhe agora para 50 pessoas. Compartilhe aí. Então, veja, nós precisamos sim, voltando e fechando aspas, né, fazer o nosso serviço cristão, e o nosso serviço cristão, ele cumpre-se também por meio da oração. Cabe a nós, a igreja de Jesus, interceder por todos os homens. Cabe a nós, a igreja de Jesus, interceder, orar por todos os homens, pelos que estão em posição de autoridade. Não é só pelos que estão em posição, é por todos os homens, e também por aqueles que estão em posição de autoridade, pelos reis, pelos governantes, para que tenhamos paz, dias tranquilos. Cabe a nós. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. De dois, bom, se um põe 1000 para correr, dois põe 10.000. A força, ela cresce de maneira exponencial. O poder se manifesta de maneira exponencial quando nós temos unidade na nossa oração. Então, nós precisamos ter essa consciência de que a oração também é um serviço cristão e precisa ser executada. Agora, a gente não faz o serviço de qualquer jeito, a gente faz segundo os princípios estabelecidos por Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero tocar com você hoje. Nós vamos orar, e orar antes de qualquer coisa por todos os homens. Orar pelas pessoas que lá fora estão agora sofrendo, pelas pessoas que estão agora sem esperança, que estão lá fora agora e não vê um futuro, não consegue se enxergar, porque estão em um leito de hospital, porque está num corredor na expectativa de encontrar um leito, porque está dentro de um UTI. Talvez pessoas que nesse momento estejam inconscientes naturalmente, porque estão em coma induzido, no objetivo de exterminar um vírus diabólico que destrói a vida humana. E nós carregamos em nós o poder de destruir pela oração e restaurar a saúde daqueles que um dia foram acometidos. Nós não vamos conseguir exterminar o vírus de sobre a terra, porque esse tem legalidade de operar, mas nós podemos ir de encontro a cada vida especificamente por meio de uma palavra lançada da nossa boca. Você conhece alguém que está internado, ora especificamente, dá ordens e diz: fulano, eu te dou uma ordem agora. Pessoas têm te pedido oração, concentre-se nessas orações, interceda por todos os santos. Bom, primeiro princípio para que eu tenha uma oração eficaz é entender que todas as vezes que eu faço uma petição a Deus, um pedido ao Senhor, ao meu Pai, ainda que seja ao Deus meu Pai, eu preciso fazê-lo em nome de Jesus. Não há respostas de oração, de petições, senão por meio do nome de Jesus. É importante que eu faça esses pedidos por meio do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em João, capítulo de número 16, verso 23, diz assim: naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma, mas eu lhe digo uma verdade.
vocês pedirão diretamente ao Pai e ele atenderá, porque pediram em meu nome. Veja, você vai pedir a Deus diretamente, Deus atenderá a sua oração, mas se você a fizer em nome de Jesus. Bom, isso é um ponto importante, nós vamos parar por um pouco aqui. Parece simples, mas não é tão simples assim. Porque não é apenas o que você fala com a boca, é o que você crê com o coração. Se eu falar com a boca, crendo com o coração, então isso acontecerá. Eu me lembro de Jesus, certa vez, quando ele disse para uma figueira: ninguém mais comerá fruto de ti. E saindo, aquela figueira secou-se até as raízes. Então Pedro, admirado, falou: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E ele disse: você está surpreso com isso? Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Você não entende o poder que você carrega por dentro. Você é filho de Deus. Você, de fato, todo ser humano carrega por dentro um potencial divino, do qual ele fala e ele realiza por meio daquilo que fala. Então, se qualquer pessoa disser: aquele monte, por exemplo, Pedro, um monte que foi criado para não sair do lugar, mas se um ser humano disser para esse monte que foi criado para não sair do lugar: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, ao contrário, crê com o coração que acontecerá o que ele disse, e assim será com ele. Então veja, não é só falar da boca para fora em nome de Jesus, é você falar com a boca, crendo com o coração que vai acontecer exatamente o que você disse, que você vai operar em nome de Jesus. Bom, o que significa pedir ao Pai em nome de Jesus? É isso que eu quero dizer para você, para que você faça isso com entendimento, com precisão de entendimento, porque senão você vai dizer: Pai, faz isso em nome de Jesus, de uma maneira despretensiosa, de uma maneira sem entendimento. Isso não gera poder. O poder vem pela fé, e a fé, irmãos, ela sai pela nossa boca com aquilo que nós falamos, crendo com o coração. Se com a boca confessares que Jesus é o Senhor, crendo com o coração, então serás salvo. Perceba que o que sai da minha boca tem que proceder de uma fé do coração, não é da boca para fora. Vai acontecer em nome de Jesus. Não, tanta gente fala tanta coisa em nome de Jesus e nada acontece. Quando eu digo em nome de Jesus, falando em nome, com vocábulo em nome de Jesus. Não, tem que ter um entendimento do que significa você falar em nome de Jesus. O que significa você falar em nome de Jesus? O que você entende quando a Bíblia diz: ei, peça em nome de Jesus? O que você entende? Por favor, me responda aí para mim entender e conseguir identificar onde está o teu entendimento. Quando você pede alguma coisa e diz: eu peço lá em nome de Jesus, o que você entende por pedir em nome de Jesus? Me responde, por favor. Eu quero ouvir a tua resposta. Aleluia. Quem vai me responder aí, por favor? Aleluia. O poder está na fé, sim, claro. Autoridade e poder delegado, crendo que ele já conquistou para mim. Em nome do teu filho, Pai. Mas não é a resposta que eu quero ouvir ainda não. Nós somos instrumento nas mãos de Deus. Ótimo, glória. Que falo por meio de uma procuração. É isso também, mas não é a resposta que eu ainda busco. Tem uma resposta mais simples. O sacrifício de Jesus nos deu livre acesso ao Pai e nos dá respaldo para receber promessas. Amém. Glória a Deus. Manda um abraço para Cleitinho. Um grande abraço para você, Cleitinho. Beijo no seu coração. Quer, Cristina, pela autoridade. Jesus é o sim para Deus, para todos nós. Só vai ao Pai em nome de Jesus. Sim. Temos legalidade, é verdade. Eu creio que eu, pedindo pelo nome de Jesus, que Deus vai lhe conceder o pedido. Mas pelo santo nome de Jesus, creio que ele é o intermediador. Como se o próprio Jesus estivesse pedindo. Isso mesmo, Johnny Lacerda. Você acertou, é exatamente isso. Veja, talvez, deixa eu dar um exemplo bem simples para você entender. Imagina que você viesse na minha casa, né? E a gente estivesse aqui em casa batendo papo e eu dissesse: vem, vamos tomar um café, né? Mas tá sem pão aqui, vamos comprar um pãozinho. E você dissesse: pastor, deixe que eu compro pão. Onde é que o senhor compra pão? Eu disse: compro na padaria ali. Mas normalmente lá eu compro para pagar depois, né? Eu acerto depois isso. Então, você faz o seguinte: você vai lá e pega o pão e depois eu vou lá acertar. Pode ficar despreocupado, não precisa pagar nada não, porque depois eu vou lá. Então,
Você sai da minha casa e entra na padaria, né? E pega os pães que você quer. É a primeira vez que você entrou naquela padaria, ninguém te conhece por lá. E aí você entra naquela padaria, enche o seu saquinho de pães e vai saindo. E quando vai saindo, alguém diz: ei, o senhor não vai pagar? E você diz: não, eu decidi que vou pagar depois, né? Eu vou pagar depois. E ele diz: não, 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 aqui não funciona assim não, a gente não vende fiado não. E aí toma o pão de você e você volta para casa. E aí você chega lá e diz: eu digo, cadê o pão, rapaz? Aí disse: eu não trouxe não, porque o pessoal não deixou eu trazer para pagar depois. Eu disse: porque você não tem crédito lá, rapaz. Vá lá e diga que foi eu que mandei. Você está indo lá em meu nome, você não está indo por você mesmo. Você está indo me representar lá, rapaz. Diga a eles que é para mim. Diga ao dono da padaria que você está pegando o pão para mim. Aí você volta lá e pega e diz: ó, gente, eu queria primeiro lhe pedir perdão pelo que eu fiz anteriormente. Eu vim aqui buscar em nome do pastor Marcelo. Foi ele que mandou eu vir aqui por ele. Ele não pôde vir agora, eu estou aqui representando ele. Então eu posso levar em nome dele? Ele disse: claro que pode. Bota os saquinhos lá e anota. A responsabilidade é minha e não sua. Você só é um interlocutor. Mas quem está comprando sou eu. Você está indo na padaria em meu nome? Veja, é isso que você precisa entender. Quando você pede em nome de Jesus, é como se Jesus estivesse pedindo. Deus não vai negar nada a Jesus. É isso que ele está dizendo. Porque quando Deus olha para os nossos feitos, irmãos, naturais e terrenos e o nosso merecimento, nós não temos essa moral não de chegar em Deus e dizer: Deus faz isso para mim. Deus diz: rapaz, você não tem crédito não. Você não tem nenhum crédito não. Mas eu vou em nome daquele que me amou. Eu vou em nome de Jesus. E então quando eu chego lá e digo: Pai, eu vim aqui em nome de Jesus. E te pedir, Pai, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, pedindo por Ele, representando a Ele, que o Senhor possa realizar isso. E Deus diz: Jesus, farei para você agora, hein? Para você eu faço. Então não é um vocábulo, é um posicionamento, é um reconhecimento de fé. Realizar, fazer os feitos de Deus em nome de Jesus é um posicionamento de fé. Aleluia. Muitas vezes eu não peço porque eu não acho certo, eu normalmente agradeço. É engraçado, o diabo ele é astuto, porque até nas coisas que parecem humildes ele te engana. Porque como é que você vai agradecer por algo que você não pediu? A Bíblia diz com todas as letras: sabe por que você não tem? Não tem porque não pede. Não tem como, rapaz. Eu preciso pedir para criar uma legalidade entre o céu e a terra. A oração de petição abre um portal de legalidade para que Deus possa fazer, em nome de Jesus, aquilo que nós pedimos. Então não tem essa história de que eu já nem peço mais, eu só agradeço. Ei, agradecer, você tem que agradecer todo dia pelo que Deus já fez. Mas pelo que Ele não fez, você precisa pedir. Ter gratidão no coração é uma realidade, você tem que ter todos os dias essa gratidão latente no teu coração, sabendo de tudo que Ele já fez. Agora, coisas específicas você precisa pedir a Deus, em nome de Jesus, ou então vou ter que rasgar a Bíblia. Eu lhe digo a verdade: vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá, porque pediram em nome de Jesus. Aí o diabo coloca essa doutrina, a doutrina de não pedir mais, agora é só agradecer. Eu sou tão evoluído como crente, eu sou tão espiritual que eu não peço mais, aleluia, só agradeço. Onde é que você achou essa doutrina bíblica? Sabe, as doutrinas não fazem com o que a gente pensa não, a doutrina é feita com aquilo que está escrito, criatura. Então o primeiro princípio para isso é que eu peça a Deus, que eu ore a Deus em nome de Jesus. Por que que Deus só vai atender o meu pedido se eu pedir representando Cristo? Veja, Jesus, né, ele estava se referindo, quando ele falou essas palavras aos discípulos, ao tempo que viria, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, ou seja, a nova aliança, onde Jesus se tornou o sumo sacerdote. O sumo sacerdote nada mais é do que um representante da massa. O sumo sacerdote, ele é o representante da massa.
ele é o produto da amostragem, vamos botar assim. Então veja, se Jesus é o representante da massa, é o produto da amostragem, quando Deus olha para Jesus, ele vê toda a humanidade igual a ele. Então ele, como sumo sacerdote, nos representa. E nós, porque nos identificamos com ele, recebemos todos os seus benefícios. Sabe quando a Bíblia diz, por exemplo, que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo? Em Cristo. Pega essa expressão, em Cristo. Quantas vezes a gente já ouviu essa expressão em Cristo? O que significa essa expressão em Cristo? Aleluia. Essa expressão em Cristo significa que eu sou abençoado porque Jesus é abençoado. E ele dividiu comigo a sua herança. Não é que eu fui abençoado, ele é quem foi abençoado. E como eu estou nele, eu recebo por ele a bênção. Mas é por Cristo, é por meio dele, é nele. Sem ele nada eu posso fazer. Absolutamente nada, irmãos. Não pense que Deus fará uma coisa por você especificamente, ele faz por Cristo. Ele é o representante da nova criação, ele é o produto da amostragem, ele é o sumo sacerdote que nos representa no céu, intercessor e mediador de uma nova aliança. Nós, a humanidade, estávamos mortos espiritualmente, ou seja, separados de Deus, e Deus nem sequer ouvia a gente. Deus não pode ouvir o pecador, é o que João disse. Aleluia. E nós estávamos nessa condição. Mas Deus, que é rico em misericórdia, nos prometeu uma nova aliança. E quando nos prometeu essa nova aliança, ele nos deu Jesus de Nazaré para ser o nosso representante legal. Então Deus, ele abençoou a Cristo, ele ressuscitou Cristo, ele fez Cristo assentar-se ao seu lado, ele deu a Cristo toda a autoridade. Agora Cristo, como representante da raça humana, ele passou tudo isso para a igreja, que é o seu corpo. Nós recebemos por intermédio de Cristo, sabe? É o que Paulo diz aqui, ó, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Ele falando sobre a nova criação, ele diz, ora, aqueles que estão em Cristo, hoje fazem parte de uma nova criação, cujo Jesus é o primeiro a desfrutar da plenitude dessa nova criação. Nós estamos desfrutando pela fé dessas realidades da nova criação. Jesus já está desfrutando em outro nível, mas ele nos representa. Então nós olhamos para ele, aquilo que ele é, nós nos consideramos também. Eu preciso olhar para Jesus e dizer, eu sou igual a ele. É isso que eu preciso entender. Aí ele diz, tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si mesmo, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Nós temos um encargo aqui, e o nosso encargo é reconciliar o mundo com Deus. Deus reconciliou consigo o mundo por meio de Jesus. Quando Deus deu Jesus para morrer naquela cruz, Deus estava perdoando o pecado da humanidade e colocando toda a ira sobre Jesus. Então ele se reconciliou com o mundo. Mas o mundo não sabe disso. E nós temos a mensagem que conta para o mundo o que Deus fez. E aí o mundo, através do entendimento dessa mensagem, se reconcilia com Deus. Então veja, a mensagem da reconciliação ou a salvação, ela se dá em dois viés. Primeiro a ação de Deus, depois a ação do homem. A primeira ação de Deus já aconteceu há 2000 anos atrás. Deus há 2000 anos atrás se reconciliou com o mundo. Deus há 2000 anos atrás salvou toda a humanidade de uma vez só, em um único ato. Porém, ele nos concedeu a mensagem da reconciliação. Eu preciso contar para toda a humanidade o que Deus já fez para que eles se reconciliem com Deus. Então, por meio dessas duas ações, o homem se salva, se torna realmente participante da natureza divina. E ele diz, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E ele nos deu esta mensagem maravilhosa da reconciliação. Aleluia. Veja. Agora, portanto, versículo 20, somos embaixadores de Cristo. Ou seja, Deus faz seu apelo por nosso intermédio. E nós falamos em nome de Cristo quando dizemos reconcilie-se com Deus. Veja, o único que tinha o direito de dizer para o mundo, ei, você pode se conectar com Deus, era Jesus.
Porque esse, de fato, resolveu o problema. Só que Jesus vem e nos dá essa incumbência. E nós nos tornamos embaixadores embaixadores de Cristo, para levar a mensagem de Deus ao mundo. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós não somos, irmãos, as pessoas que conquistaram essa posição. Não, quem conquistou foi Cristo. Ele é que é o rei desse negócio. Ele é que é o cabeça. Ele é que manda. Ele é que é o Todo-Poderoso. E nós somos enviados de Cristo. Embaixadores. Então nós não vamos a lugar nenhum. Nós não fazemos coisa nenhuma por nós mesmos. Nós fazemos representando a Cristo. Aleluia. Nós fazemos o que fazemos em representatividade. Para que haja essa representatividade, ele nos deu uma procuração de autoridade. Está lavrada na palavra da lei, essa procuração. E para se tornar a cabeça de todas as coisas, pegou esse poder e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em todo tempo. Então, existe uma procuração lavrada em nosso nome, dizendo, vai me representar. Agora, veja, para que eu represente Jesus, eu tenho que ter uma vida à altura da que ele tem. Né? Aleluia. Vê só. É porque eu não tenho essas imagens aqui, senão eu ia colocar para você imaginar isso. Veja. A gente tem embaixadores no Brasil. Quando você vê uma reportagem sobre a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, quando você vê uma reportagem da embaixada, o embaixador americano no Brasil hoje falou, como é que esse camarada está vestido normalmente? Quem pode me falar? Parece brincadeira o que eu estou falando, mas vai fazer você compreender algo aqui. Quando nós vimos o embaixador americano no Brasil dando uma entrevista na sua embaixada, ele está vestido como normalmente? Quem pode me falar aí? Você nunca reparou? Eu vou te adiantar só para você entender. Normalmente quando você vê isso, terno, e as cores normalmente do terno que ele veste são as cores da nação, da pátria que ele representa. Ele normalmente vai estar com terno azul marinho ou escuro, camisa branca, gravata vermelha. E você vai perceber que o terno dele normalmente é muito parecido com o terno do presidente dos Estados Unidos. É proposital, ele representa de fato o presidente dos Estados Unidos em outra nação. Ele se veste com os caracteres da sua nação de origem. Ele age como se ele estivesse de fato no seu país. Agora eu te pergunto, você já viu o embaixador da Índia no Brasil? Você já viu? O embaixador da Índia no Brasil, ele se veste de terno? Responde para mim. Se um embaixador da Índia no Brasil se veste de terno, quem pode me dizer? O embaixador da Índia, ele se veste de terno? Quem pode me falar? Não. A Ju disse não. Andresa não. Lourenço Cristiano disse não. Claupício não. Verdade, não. Não. Sabe como é que você vai ver ele? Ele vai ver ele vestido de um camisolão branco e um turbante pequeno na cabeça. Um turbantezinho pequeno na cabeça, tipo aqueles turbantes que é usado por aqueles caras lá em Salvador. É roupa típica indiana. Ele representa o seu governo, o seu país. E quer saber mais? Se você pegar um árabe, você vai ver ele com um turbante completamente diferente daqueles turbantes que caem e são grandes. Veja, quando você é um embaixador, você age de acordo com o rei que lhe enviou. Nós precisamos, de fato, entender que quando nós realizamos, quando nós oramos, quando nós pedimos em nome de Jesus, isso quer dizer que nós somos embaixadores do céu na terra e precisamos aqui agir como se estivéssemos lá.
Isso é uma questão de entendimento e de fé. Você não pertence a esse mundo, você representa o céu nesse mundo e você vem em nome do seu governador, você vem em nome do seu rei, você vem em nome de Jesus para representar o céu e estabelecer a sua vontade aqui. Os interesses do céu estão nas suas mãos e você precisa todo dia buscar esse interesse celestial. Aleluia. Como alguém já disse aí, nós vamos nos revestir da própria armadura de Deus, das vestes que Paulo deixa clara em Efésios, nos revestir da verdade, da justiça, da fé, irmão. Aleluia. Xaramandarabadagaçou. Nós pegamos Efésios 6:10 e aí nos revestimos de toda a armadura de Deus. Nós nos revestimos com as roupas que Deus veste. A compaixão é uma delas. A compaixão é uma veste celestial. Aleluia. Não é por arrogância. Eu vejo as pessoas querendo fazer a coisa por arrogância. Eu declaro em nome de Jesus, você vai ter que sair. Não precisa disso não. Quando o diabo vê as vestes que você está vestido, ele vai saber de onde você vem. Aleluia. Quando o diabo olha para você e vê as suas vestes, veio o representante do céu ali. Vestes de justiça, vestes da verdade, vestes do poder e do Espírito, vestes da compaixão, vestes do amor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E aí quando eu começo a de fato andar nessa pegada, é porque eu entendi que agora eu represento um reino, que agora eu represento uma nação, que agora eu venho em nome de Jesus. Então quando você vai dar uma ordem ou pedir ao Pai, dar uma ordem para o diabo ou pedir ao Pai, você tem que imaginar, rapaz, eu estou aqui em representatividade. Eu não estou aqui falando de mim mesmo. Eu não estou aqui, sabe, as pessoas confundem um pedido em nome de Jesus a Deus com o desespero de estar passando por uma necessidade e não ver saída. Nada tem a ver com isso. Nada, absolutamente nada tem a ver com isso. Eu não peço a Deus em nome de Jesus como se fosse um desespero. Pai, eu peço em nome de Jesus. Eu estou morrendo. Não. É entender a representatividade disso. Pai, eu venho aqui em nome do teu filho. Eu venho aqui como representante legal de Cristo Jesus. Pai, eu me coloco aqui na condição do teu filho. Em nome de Jesus eu estou aqui para representar. E eu te peço, Pai. Eu te peço, ilumina os olhos do meu coração para que eu possa agir conforme a vontade do teu filho na terra, Pai. Eu venho aqui representar Jesus. Ilumina os olhos do meu entendimento. Me faz enxergar. Me dá estratégias de combate a essa corrupção que há no mundo. Eu venho aqui, Pai, representando a teu filho Jesus Cristo. Em nome do teu filho é que eu venho. Então veja, é um entendimento claro. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós estamos aqui como se fosse o próprio Jesus. Sabe, o apóstolo Paulo, ele chega a esse entendimento de uma maneira tão clara, que ele diz, rapaz, eu entendi, e aí eu decidi que eu mesmo não vou viver mais. Eu vou negar a mim mesmo. Foi o que Jesus disse, quem quiser viver, negue a sua própria vida. Né? Aquele que busca a vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a vida em favor de mim, achá-la-á. Se você decide não viver para si mesmo, se você decide não viver para satisfazer as tuas próprias vontades, se você não vive para resolver os teus próprios problemas, ao contrário, você vive, né, para fazer a vontade daquele que te enviou, qual embaixador você é, e então os céus têm a responsabilidade de te sustentar na terra. Porque nenhum embaixador vive por conta própria. Ele é sustentado pelo seu país de origem. As leis que regem a sua vida são as leis do país de origem. Aleluia. Veja, Jesus diz isso, aquele que perder a sua vida em favor de mim. Quanta humildade em Cristo. Aquele que decidir não viver para si mesmo, é isso que ele está dizendo. Irmãos, em que momento da história bíblica, você vê Jesus buscando o seu próprio interesse?
Em que momento da história bíblica você viu Jesus buscando seus próprios interesses? Me diga aí, por favor. Jesus dizendo, gente, agora vamos parar um pouquinho porque eu estou com fome, né? E você sabe. Ah, Jesus, mas as pessoas estão ali, estão precisando de salvação. Não, não. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Deixa eu comer, gente. Por favor, eu também sou gente, eu também sou humano. Deixa eu me alimentar primeiro, deixa eu comer primeiro, depois eu resolvo o problema das pessoas. Porque eu vou estar até mais bem-humorado aí para resolver, porque com fome ninguém merece. Você viu Jesus fazendo isso? Você viu Jesus fazendo isso? Ao contrário, ele foi conversar com aquela mulher samaritana, ele esqueceu da fome. E quando questionado, disse, rapaz, a minha comida, a minha bebida é essa, fazer a vontade daquele que me enviou. Pastor, e a fome? Rapaz, eu tenho certeza absoluta que quando você decidir fazer a vontade daquele que enviou há de arrumar uma solução para saciar a tua fome. Pode ter certeza disso. Deus não é injusto. Aleluia. Então, a nossa dificuldade é que a gente quer é o nosso direito. A gente quer o nosso bem-estar, a nossa vida abundante. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quantos creem nisso aqui? Fala aí para mim. Diz assim, eu creio que Jesus veio me dar vida abundante. Quem crê nisso? Diz aí, eu creio, não bota só eu creio não, diga eu creio que Jesus veio me dar vida abundante. Quem crê nisso? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aleluia. Eu creio que Jesus veio me dar vida abundante, glória a Deus. Eu creio que Jesus veio me dar vida abundante, eu creio que Jesus veio me dar vida abundante, louvado seja Deus. E quantos creem que você é o canal para Jesus tornar alguém abundante em sua vida? Porque você veio e você está aqui representando Cristo. Se ele veio para que você tenha vida abundante, é porque você agora está no lugar dele para proporcionar vida abundante a outro. Quantos creem que você é o canal de tornar alguém abundante em sua vida? Hein? A gente só quer saber para nós, né? Mas e você? Ser o canal para levar vida abundante para alguém? Entendeu? Como é que eu faço isso? Pregando, ensinando. A gente tem que parar de pensar nessa coisa, querida, assim, na nossa cabeça de estalo. Só pensar em se dar bem. Que a gente lê o versículo e diz, é para mim. Claro que é para mim. Eu entendo que é para mim, é um direito nosso. Mas a gente tem que abrir mão. A gente precisa abrir mão, irmão, da nossa própria vida. Para viver a vida de Cristo. E dizer, eu vim para que as pessoas tenham vida e vida em abundância. Eu estou aqui para proporcionar abundância para as pessoas. Veja, você não é uma igreja mendicante que anda mendigando. Você é a resposta. Você é a resposta. Você não precisa de resposta. Você é a resposta. Você não precisa de bênção. Você é a bênção. Cai a ficha, pelo amor de Deus. Enquanto não cair uma ficha, você é aquilo que você acredita sobre si mesmo. Você é o que você acredita sobre si mesmo. Veja, se você começa a se reconhecer como o canal de Deus para levar a vida abundante a alguém, isso já pressupõe que você já sabe o que você é, o que você tem. Sabe, a gente precisa definitivamente, pelo amor de Jesus Cristo, largar, tomar um banho de palavra para largar a mão do egoísmo. De pensar só no nosso próprio umbigo, só como a gente vai se dar bem, só como a gente vai se proteger. Esquece isso. Tu é a resposta, é tu que vai levar o bem para o mundo. Por isso que Jesus disse, agora vão, eu estou lhe enviando como o Pai me enviou. E quando Jesus disse, eu vos envio como o Pai me enviou, ele está dizendo, eu estou te enviando na mesma condição, com a mesma natureza e as mesmas ferramentas para o mesmo propósito.
Você é a resposta. Você é pelo amor de Deus. É isso que é orar em nome de Jesus. É isso que é fazer em nome de Jesus. É isso que é realizar, desfazer as obras do diabo em nome de Jesus. É quando você não está pensando em si mesmo, mas entendendo a representatividade do reino. Aleluia. Sabe, irmãos, tem gente que faz coisas extraordinárias e maravilhosas e lindas. Coisas que nos tira até o fôlego. Rapaz, tu já viu a obra que fulano está fazendo? Mas a maioria deles, às vezes, está fazendo só para chamar atenção, irmão. Só para se auto-vangloriar. Olha como eu estou fazendo a obra em meio à pandemia. E, querido, deixa eu dizer, Jesus realizar milagres aí, não conta para ninguém, não. Não conta não, por favor, não precisa ninguém ver, deixa Deus ser glorificado, eu não preciso aparecer. Aí a gente faz o contrário, vamos botar no jornal a nossa notícia. O que nós fizemos nesse final de semana, vamos botar no jornal. Veja como a gente está na contramão do que Jesus fazia. Jesus dizia, ei, não conta para ninguém não, só tem uma coisa. Quanto mais Jesus dizia não conta, mais a fama dele se espalhava. Mas quanto mais eu procuro alto reconhecimento, exaltação, quando eu começo a querer mostrar o que eu estou fazendo, menos as pessoas veem. Menos crédito existe. Por quê? Porque aquele que a si mesmo se humilha, Deus exalta. Não seja outro que te louve, e não os teus próprios lábios, a Bíblia diz. Aleluia. Fazer em nome de... Deixa Jesus aparecer. Para que você precisa aparecer? Então, ao fazer com a mão direita, que a tua mão esquerda não veja. É o que Jesus disse. Ele estava ensinando sobre a oração, irmão. Ele estava ensinando como se comportar no reino de Deus. Aleluia. Qual é a necessidade que a gente tem, irmão? É um ego inflamado, parecendo uma próstata desse tamanho. Isso mata. Isso gera câncer. Então veja, quando Jesus estava aqui, irmãos, a Bíblia disse que nós devemos representá-lo agora. E ele disse, olha, quando vocês forem fazer, quando vocês forem pedir, quando forem realizar, eu lhes digo uma coisa, vocês mesmo pedirão direto, mas peçam em meu nome, e o Pai o fará. Ou então ele diz, peçam em meu nome e eu mesmo farei. Peçam em meu nome, vivam em meu nome, não busque os seus próprios interesses, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele não diz tome a sua glória e me siga, não. Ele diz tome a sua cruz. A cruz ali representa o propósito. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então esse é um dos princípios da oração. Se você orar, para que a sua oração tenha eficácia, o faça em nome de Jesus. O faça em nome de Jesus. Aleluia. E que Deus possa nos usar. Abrir os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. É isso que eu chamo de usar. Para que a gente possa realmente representá-lo de maneira eficiente e eficaz. Para que nós não venhamos a ser os detentores da glória, e sim o nosso Deus. O nosso Salvador. Este sim é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Nós não fizemos nada. Nós não estamos fazendo nada. Nada além da nossa obrigação. Nada. Sabe quem entendeu isso com clareza? O apóstolo Paulo. Sabe o que significa Paulo? Paulo significa o grande. Aliás, Saulo, né? Saulo significa o grande. Saulo era o grande na religião. A religião é isso, traz glória para você. Eu orei, eu fiz, eu cumpri, eu fui na rua,
Eu fui nas portas dos hospitais, eu fiz o Saulo falando. Eu tô, Saulo grande. Eu sou grande, olha como eu sou o melhor representante da minha região. Olha como eu sou, olha isso, olha aquilo. Eu sou, eu fiz, eu falei com isso, eu falei com o governador, eu fiz. Saulo caiu do cavalo, né? Entre aspas, nem sabe se ele estava montado a cavalo não. Mas ele teve um encontro real com Jesus e entendeu o verdadeiro evangelho, conhecendo o amor de Deus que está em Cristo. E sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Mudou o nome e passou para ser Paulo, que significa pequeno. E ele não era pequeno coisa nenhuma, mas ele se considerava pequeno, sabendo que o que ele estava realizando não era ele, era Cristo através dele. Ele reconhecia que o poder, a autoridade, a sabedoria, o entendimento, a perspicácia, tudo pelo qual ele estava operando não vinha dele e sim da graça. Ele diz, não eu, mas a graça de Deus em mim fez todas essas coisas. E aí ele se sente pequeno. E aí ele se vê pequeno. Aleluia. Pequeno. Sabe? É isso. Fazer em nome de Jesus é ter uma atitude dessa. Dizer, olha, o que eu faço é em nome de Jesus. Eu faço porque eu vi o amor de Cristo operante. É em nome de Jesus que eu venho realizar tais coisas. Bom, eu espero ter acrescentado algo na tua vida nessa manhã gloriosa. Já são meio-dia, as pessoas já começaram a sair para almoçar. Mas ore pelas pessoas que estão lá fora. Orem em nome de Jesus. Peçam ao Pai. Peçam ao Pai. Mas não peçam para si mesmos. Peçam em representatividade de Cristo. É como se o próprio Jesus estivesse pedindo através de você. Tá bom? Um beijo gigante, um abraço apertado, mesmo de longe. E que Deus ilumine cada dia mais os olhos do seu entendimento. Que você tenha a revelação do Cristo em você. Que Deus revele seu Filho em nós a cada dia. Para que vivamos aqui na terra como se estivéssemos no céu. Tchau. Fiquem na paz.